E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Derrota total para o primeiro-ministro Suga na tentativa de conter o aumento de casos de vírus, no caso do coronavírus. O período decisivo de 3 semanas para colocar a situação de coronavírus sob controle terminou e o governo admite a derrota. Infelizmente não houve tendência de declínio em novas infecções, disse Yasutoshi Nishimura, o ministro da Revitalização Econômica, que também é o homem de referência do governo para lidar com a nova pandemia de coronavírus, em 16 de dezembro, final daquele período de 3 semanas. Autoridades do governo disseram que o período seria crítico para conter a disseminação de novas infecções por coronavírus e implantaram um pacote concentrado de medidas, mas os números no Japão continuam aumentando. O primeiro-ministro Yoshihide Suga disse a repórteres em 16 de dezembro: implementamos várias medidas, mas havia mais de 3.000 novos pacientes no último final de semana. O número continua em um nível elevado. Devemos aceitar seriamente essa situação. Os números de fato mostram que o vírus está atingindo partes maiores do país. Na semana imediatamente anterior ao período decisivo, a medida diária de novos casos de coronavírus em todo o país era de 2.072, mas na última semana do período o número subiu para 2.587. O número médio de pacientes de coronavírus com sintomas graves aumentou 1,8 vezes, de 308 na semana anterior do período para 570 na semana final do período. Um total de 687 pessoas morreram de coronavírus no período de 3 semanas. Os especialistas médicos foram contundentes em suas críticas às medidas do governo. Nas últimas 3 semanas, não há um único dado que mostre que a situação está caminhando para a direção positiva, disse Yoshihiro Yamaguchi, chefe do Centro de Trauma e Cuidados Críticos do Hospital Universitário de Kyorin, em Tóquio. Yamaguchi está envolvido nos preparativos do governo metropolitano de Tóquio para garantir leitos hospitalares para as pessoas com sintomas graves. Ele disse que, apesar de toda a conversa sobre um período decisivo de 3 semanas, o governo central não implementou medidas muito fortes. Takaichi Wakita, chefe do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, que preside o painel consultivo do Ministério da Saúde, repetiu as antigas preocupações de que o sistema de saúde poderia entrar em colapso na pandemia. A menos que saiamos da situação atual, existe a preocupação de que se torne difícil tratar casos de coronavírus e, ao mesmo tempo, continuar com cuidados médicos normais, disse o Akita. Ele disse que uma das principais preocupações é que o aumento na proporção de novos pacientes com 60 anos ou mais pode levar a um maior número de pacientes com sintomas graves e mais mortes. Os especialistas médicos levantaram bandeira vermelha durante o período de 3 semanas, mas os funcionários do governo, começando por Suga, demoraram a decidir a suspender a campanha da promoção de turismo, a Go to Travel, na campanha que incentiva o turismo no Japão. Suga finalmente anunciou em 14 de dezembro que a campanha seria suspensa em todo o país, mas, em vez de interromper imediatamente o programa, ele definiu o período de suspensão para 28 de dezembro a 11 de janeiro. Takayuki Onai, professor de ciência política da Universidade Ryutsu Keizai, na província de Ibaraki, disse: não posso deixar de sentir que o governo não leva muito a sério o controle de novas infecções. Bom, isso aí já está na cara, né? Infelizmente, desde que quando o Suga foi empossado, a coisa tá tipo assim: vamos revitalizar a economia e a galera que se lasque com, tipo assim, que se vire para conter o coronavírus. Tá mais ou menos assim a política no Japão, tá? A grosso modo, não vou passar pano para ninguém. É assim que a coisa tá andando. Ele disse que o governo poderia ter implementado medidas que permitissem a continuidade da atividade econômica, ao mesmo tempo que serviam para prevenir uma nova disseminação de infecções. Nesse ponto é complicado. É aquilo que eu falava sempre no princípio da pandemia. Se você faz uma coisa, você é criticado. Se você não faz, você também é criticado. E para implementar certas medidas, vai uma verba muito grande. Além que precisa da parte consciencial do povo. E a parte consciencial do povo, infelizmente, acho que se cansaram
como teve aquele estado de emergência, que ficou todo mundo incubado dentro de casa, que seria o famoso lockdown, muita gente entrou em parafuso, sim, muita gente reclamava demais nas redes sociais e etc. E quando desse momento de liberdade, tá todo mundo aproveitando. Infelizmente, a grosso modo, é assim que está acontecendo. Tanto que deu boom, né, de coronavírus no Japão, entre a comunidade brasileira, também deu um grande boom de infecções de coronavírus, tanto que até o governo da prefeitura de Guma teve que pedir ajuda à embaixada brasileira aqui no Japão para tentar conscientizar os brasileiros que não era brincadeira, tá? E já viu, tanto que quando eu postei esse tipo de vídeos assim, né, houve vários comentários de brasileiros, né, no caso assim, falando, o churrasco não pode deixar de faltar e etc, né? Então, vai fazer o quê? É que é questão consciencial mesmo, né? Ele mencionou subsídios para ajudar as empresas a consertar sistemas de ventilação e medidas para apoiar mais funcionários que trabalham em casa. Os membros do partido da oposição também criticaram fortemente os esforços do governo. Um legislador do Partido Democrático Constitucional do Japão descreveu o período de 3 semanas como uma derrota total para o governo. Isso é fato. O painel consultivo do Ministério da Saúde disse que, a menos que maiores esforços sejam feitos para controlar as novas infecções nas principais áreas urbanas, será difícil evitar que o vírus se espalhe para outras regiões. De acordo com documentos compilados pelo painel, as 9 prefeituras de Hokkaido, Saitama, Chiba, Tóquio, Kanagawa, Aichi, Kyoto, Osaka e Hyogo foram responsáveis de 75% de todos os novos casos no Japão, no período de uma semana até 15 de dezembro. Então, se você for ver Hokkaido, aí você vai descendo, né, até mais ou menos quase um pouco mais da metade do Japão, são 75% dos casos de coronavírus, se você pegar para olhar no mapa, né? E aí? Por isso que eu falei, né, em outros vídeos e reforço. O coronavírus antes ele estava centralizado só nas capitais. Agora ele abriu, tá? Ele está pegando o Japão assim praticamente quase de fora a fora já. Tanto que Okinawa voltou a soltar notícias também. Então é um sinal que a coisa pegou de baixo para cima assim, praticamente todo o território japonês, infelizmente. Todas essas áreas têm centros urbanos densamente povoados. O chamado número de reprodução efetiva, que mostra quantas pessoas um paciente de coronavírus infectou, ainda estava acima de 1 em muitas áreas, o que significa que as infecções estavam se espalhando por lá. De acordo com o painel, em 29 de novembro, o número era de 1,15 na região de Tohoku, 1,4 na região metropolitana de Tóquio, 1,3 na região de Chukyu, centrado em Nagoya, 0,99 na região de Kansai, 1,22 no norte de Kyushu e 0,82 na província de Okinawa. Hokkaido teve um valor de 0,85, que significa que novas infecções estão se espalhando em ritmo mais lento na principal ilha do norte do Japão, disse o painel. Então dá para vocês terem ideia de como a coisa está degringolando, né? E nós tivemos também um novo recorde, né, de infecções, né, que chegaram antes. O antigo recorde era 3.040, agora são 3.200 recordes de casos diários, tá? Infelizmente, tanto que só Tóquio teve 822 casos, né, casos recordes de infecções, infelizmente. Então, nesse ponto não há muito o que fazer. Por isso que eu peço para vocês, para não ter um final de ano mais amargo que já está, procurem se cuidar, usem máscara, higienize as mãos, distanciamento social. Porque se você parar para pensar, muitas famílias, em vez de ter um Natal feliz, terá um Natal triste. Por quê? Familiares estão internados com coronavírus sem saber se vão sobreviver. Famílias perderam entes queridos, amigos, né, que faleceram, foram para a terra do pé junto, infelizmente, por causa do coronavírus, às vezes por subestimar a doença. Muitos estão com sequelas
do coronavírus. E não dá para saber se essas sequelas são temporárias ou não, porque está muito no começo ainda. Mas do que eu já tenho lido, de pessoas que já estão com sequelas há mais de 6 meses e a coisa não muda, a situação, não vejo notícias falando que o fulano ficou bom da sequela, não aparece notícias falando. E além que tem a história da vacina agora, tanto que a vacina da Pfizer já está tendo relatos de, como é que se diz? Alergias, reações alérgicas, né, em várias partes do mundo, não é só na Grã-Bretanha, né, que teve a vacinação e que teve reação alérgica. Em outras partes do mundo estão tendo também. Isso fora as notícias que não estão aparecendo, né, que muitos abafam, vamos falar a verdade, né? Então você vê tanto que teve uma pessoa que ela não tinha histórico nenhum de alergia, ela tomou a vacina e deu uma reação alérgica muito forte nela, mas muito forte mesmo, que ela teve que ser internada, né, por causa dessa reação alérgica. Então não é aquela brincadeira toda que eles falam por aí, só dá uma febrezinha, só dá isso, aquilo, não. Então essa parte de vacinas é uma loteria, tá? É uma loteria, né, uma roleta russa, como é que se diz, e o lobby da vacina está muito forte. Os lobistas da vacina estão muito fortes. Por quê? Se você olhar no caso do Brasil, você vê que o STF ele votou na obrigatoriedade de tomar a vacina. Eles falam assim, é obrigatório, mas não pode ser forçado. A partir da hora que você obriga alguém de forma direta ou indireta, você está forçando a pessoa a tomar. Mas é questão de interpretação. Mas para o STF não, você pode obrigar a pessoa a tomar, mesmo que dê multa para ela, mas isso não é forçado. Então você vê como é que o lobby da vacina, os lobistas da vacina estão batendo em cima. Vai falar para mim que não tem lobista da vacina? Se todo mundo do STF votou a favor daquilo, para mim tá de sacanagem, tá? Vamos falar a verdade. Então, vamos parar para pensar, né? A gente tem que realmente pensar nas coisas, nas situações, porque nessa brincadeira toda pode estar havendo pessoas com reações alérgicas que pode estar sendo encoberto. Da mesma forma que houve mortes no Brasil que não eram por coronavírus e jogaram na conta do coronavírus. Isso já foi provado no Brasil. Era só olhar os cartórios de registros de óbitos. Estava lá, né? Então depois que começou a comprovação disso, você vê que parou de dar aquele boom de mortes de uma hora para outra no Brasil. Aí agora que de um tempo para cá que a coisa está voltando a bombar. Mas no começo, os 4 primeiros meses, praticamente ninguém morria de mais nada no Brasil, era só coronavírus. Não tinha mais morte por tiro, não tinha mais morte por atropelamento, não tinha mais morte por câncer, não existia mais morte de nada. Era só coronavírus. Era uma coisa assim muito louca. Se você parar para pensar e pegar o retrospecto do coronavírus desde o princípio até agora, você vai ver que existe muita fraude nesse meio do coronavírus. Só que o coronavírus mata, tá? É uma taxa de mortalidade em relação às outras doenças muito alta? Não é. Em relação às outras doenças, não é. Mas ainda assim mata. Ela está matando muito, por quê? Por causa do número de infecções. Se você pegar a questão de probabilidade de estatística, você vai ver que, dependendo do número de mortes, que a taxa de mortalidade dela seria muito mais seria alto em relação às outras doenças. Não, você vê que o ébola ele mata muito mais, só que existe uma vacina, então eles conseguem conter. Só que nessa brincadeira toda, como não existia uma vacina no caso do coronavírus até agora existe a dita da vacina, se vai funcionar ou não só Deus sabe, né? Mas já tem a vacina. Só que nessa brincadeira toda, você não sabe se a vacina está funcionando, né? Se você vai ser um assintomático ou não. E no caso das mortes, tem que tomar cuidado, porque quando eu falo que não é uma taxa muito alta, que se você comparar o número de 100 pessoas, dá 10, estatisticamente falando. Então você vê que não é algo alto.
Só que em contrapartida, como é muitas pessoas sendo infectadas, esse número se torna alto, se torna perigoso. E vidas são vidas. Independente de ser estatística baixa ou estatística alta, vidas são vidas. Então temos que tomar cuidado com isso, né? Cada vida é preciosa. Se nós estamos aqui, nós temos um propósito, né? A natureza, como é que se diz? A natureza não dá saltos. Tanto que você pode ver que no seu dedo não existe nenhum dedo igual ao outro, da mesma forma digitais. Não existem digitais. Então você é único no universo. Você faz a diferença, você é importante. Então por isso que eu peço para você, tome cuidado, se cuide, né? Para você não infectar a sua família também, porque no caso, se você pode acabar sendo infectado, chega em casa e você não sabe e acaba infectando os outros. E aí? E se vai alguém da sua família, da sua casa, para a terra do pé junto, você não vai ficar com peso na consciência, com dor na consciência? Tipo assim, eu trouxe essa porqueira para dentro de casa e olha aí o que deu, né? Então, é isso aí. Então procure se cuidar, tá certo? Um abraço, família, até o próximo vídeo, até mais.